Há pouco noticiamos aqui que uma reportagem do jornal The New York Times diz que o presidente Donald Trump deixou de pagar impostos por 10 anos, né? Isso muito polêmico. Mariana Janjá, como a nossa correspondente de Nova York, tem mais informações para a gente. Conta como isso está repercutindo por aí, Mariana. Kalina, muita repercussão. Esse é o assunto de hoje aqui nos Estados Unidos. O presidente Trump, ele tentou por muito tempo manter esses dados sob sigilo. E agora, há pouco mais de um mês da eleição presidencial, o New York Times publicou essa reportagem bombástica. Os jornalistas dizem ter tido acesso a esses documentos do presidente e trazem, então, essas informações que são informações chocantes. O que diz, então, a reportagem do New York Times? Diz que em 2016, no ano das eleições, o presidente Trump pagou apenas $750 de imposto de renda, mesmo valor de 2017, o primeiro ano na Casa Branca. O New York Times também disse que Trump não pagou o imposto de renda em 10 dos 15 anos anteriores à eleição dele. De uma forma geral, o jornal disse que Trump relatou ter perdido muito mais do que ganhou. E de uma forma geral, o jornal disse que os dados mostram o cenário de um empresário que estava lutando para manter as empresas, apesar de continuar se gabando do sucesso financeiro durante a campanha eleitoral. Agora, um advogado da Trump Organization, a empresa do Trump, disse que os fatos reportados pelo New York Times são imprecisos. O presidente Trump também disse que essa reportagem é falsa, disse que ele paga muitos impostos estaduais e federais e disse que vai divulgar esses dados quando as declarações não estiverem mais sob auditoria. Ele também falou que a Receita Federal não o trata bem. Agora, Kalina, como eu disse, essa reportagem que repercute muito vem há pouco mais de um mês da eleição presidencial e poucos dias antes do debate. Amanhã acontece o debate eleitoral, essa reportagem saiu ontem, amanhã acontece o primeiro debate entre Joe Biden e o presidente Trump e isso com certeza estará na pauta. Então a gente espera para saber como é que esse assunto vai influenciar a corrida eleitoral, Kalina. E falando ainda sobre o Trump, ele indicou um nome para a Suprema Corte neste fim de semana. Isso mesmo, Kalina, esse é outro destaque dessa reta final da eleição presidencial. O Trump indicou que a nomeação para a Suprema Corte dele deve ser Amy Coney Barrett, uma juíza de 48 anos de idade que atua em Chicago, uma juíza conservadora que é muito lembrada pelas posições conservadoras em relação a assuntos como o aborto. Então é uma escolha estratégica do Trump para agradar a essa parte do eleitorado mais conservadora, mais religiosa, ela tem muitos vínculos com a religião católica. Agora, os democratas lutam muito para que essa nomeação não aconteça antes das eleições, só que a maioria do Senado é republicana, é do partido do presidente e deve sim votar essa indicação antes do dia 3 de novembro e deve ser então a indicação mais rápida da história da Suprema Corte norte-americana. Aí o presidente Trump conseguiria ter uma maioria conservadora mais confortável, seriam 6 juízes conservadores contra 3 liberais. Antes eram 5 conservadores e 4 liberais com Ruth Bader Ginsburg. Kalina. E Mariana, para a gente encerrar, nas últimas semanas, a gente vem falando muito sobre os incêndios na Califórnia. Como é que estão? Olha, a situação melhorou um pouco, Kalina, mas ainda temos incêndios. Nesse domingo, houve um incêndio muito grande, um incêndio na região vinícola de Napa Valley, na Califórnia, um incêndio que atingiu 809 hectares de terra. Para a gente ter uma noção, 1 hectare é mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. Então, imagina só. Centenas de pessoas precisaram sair de casa e as pessoas precisaram sair de um hospital também na região. O hospital precisou ser completamente evacuado às pressas. 55 pacientes foram retirados de helicóptero e de ambulância. Então, infelizmente, situação preocupante que continua aqui nos Estados Unidos. As causas desse incêndio ainda estão sendo investigadas. Beleza, Mariana, obrigada pelas informações. Uma boa semana para você, viu?